Muito bem, João capítulo 12, versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, você já conhece essa história, sabe que quando Jesus estava ali sentado nessa casa, Maria foi, derramou o perfume, e isso mexeu profundamente com Judas, que não se limitou a apenas achar aquilo um desperdício, como até a fazer comentário. Ele poderia guardar aquilo para ele, achando que aquilo era um desperdício e ficar calado. Mas ele já estava tão mal, que ele não conseguiu ficar calado e falou o que estava dentro dele. Como Jesus disse, a boca fala o que está cheio o coração. E se sentiu indignado pelo fato daquela oferta estar sendo feita. Aquela oferta que estava sendo feita para Jesus. Veja, imagine você receber um presente de alguém, e alguém olhar para você recebendo aquele presente, e dizer assim: que desperdício, para que comprar um presente tão caro assim? Ora, você ia se sentir no mínimo ofendido. Ora, se ela quis me presentear, qual é o seu problema? O que você tem a ver com isso? Não é verdade? Mas era isso mais ou menos que Judas estava a fazer com respeito à oferta que Jesus estava recebendo. Não é à toa que hoje você vê que as pessoas não suportam, elas não suportam ver você fazer a sua oferta para Jesus. E quando eu falo oferta, eu não estou falando só no dinheiro, nos dízimos, nas ofertas materialmente falando. Para muitos, você vir aqui a essa hora é um desperdício. Eu me lembro que quando eu me converti, os jovens da minha idade que frequentavam a escola comigo diziam para mim: olha, você está desperdiçando sua vida, você poderia estar curtindo sua vida. Porque para eles, eu estar me dedicando a Deus era o quê? Um desperdício. Então o diabo não suporta, e aqueles que trazem o materialismo dentro deles também não suporta ver alguém dedicando a Jesus. Existem pessoas que dedicam a vida inteira delas para um clube de futebol. Existem pessoas que dedicam a vida inteira delas para uma instituição qualquer, e ninguém critica, até são tidas como referência, como um exemplo a ser seguido. Mas nós que dedicamos a vida para Jesus, somos tratados da maneira que somos, não precisa nem falar, não é verdade? Você sabe o que eu estou dizendo, sim ou não? Agora, o que aconteceu na sequência disso? Vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, quando fala exatamente sobre isso. Quando Jesus viu a reação de Judas, ele saiu na defesa da mulher e disse assim no versículo 10. Ele defendeu aquela mulher e disse assim: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vos entregarei.
e eles lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Você está percebendo que eu estou falando aqui de Judas. Porque Judas, ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Coloca para mim, por favor, pastor, o versículo. Diz assim, depois você pode ver na sua casa, lá no livro de Lucas, no capítulo 6, está escrito assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André e seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Por que a Bíblia diz que ele se tornou traidor? O que é que você entende com isso? Se ele se tornou, é porque ele não era o traidor. Jesus seria traído por alguém. Não significava que seria por Judas, poderia ser por qualquer um outro. Mas Judas, o diabo procurou alguém para trair Jesus. O diabo procurou alguém que ele pudesse usar para entregar Jesus às autoridades. E o diabo encontrou em Judas alguém com um potencial para se tornar quem? O traidor. E agiu durante aquele tempo, aqueles 3 anos, por causa do materialismo, do orgulho de Judas. Era para Judas ser o traidor? Não. Quem escolheu ser traidor? Foi ele. Durante 3 anos, nós estamos falando aqui, esse versículo, foi quando eles foram escolhidos. Aqui, que nós estamos lendo agora, é 3 anos depois. Durante 3 anos, ele ouviu as melhores pregações que uma pessoa podia ouvir. Ele viu melhores milagres que alguém podia ver. Ninguém esteve mais perto de Jesus do que esses 12. Ninguém teve mais chances de ser um grande homem de Deus do que esses 12. Jesus não fez por mais ninguém o que fez com esses 12. Mas mesmo tendo ouvido tudo que ele ouviu, mesmo tendo visto tudo que ele viu, ainda assim, ele continuou numa espiral negativa, ficando cada vez pior, e mesmo que Jesus quisesse salvá-lo, mesmo que Jesus fizesse tudo para salvá-lo, como nós vemos aqui. A Bíblia mostra que quando ele viu aquele perfume sendo derramado, e Jesus, de alguma maneira, mostrando para ele que não importava o ouro, mas sim o altar, porque ele disse, não importa o quanto valia esse perfume, o que importa é o que ele representava, para mim e para ela, mostrando para Judas que ele não devia ter olhos materiais, mas espirituais. Mesmo assim, ele não quis dar ouvido, pelo contrário, saiu dali e foi direto para encontrar com os religiosos e receber as 30 moedas de prata para entregar a Jesus. E a partir dali, passaram-se 5 dias e ele ficou à espera de uma oportunidade para entregar Jesus, conforme ele havia sido pago para fazê-lo. Jesus sabia disso. Sendo ele Deus em forma humana, sabendo ele todas as coisas, é claro que ele sabia que o seu discípulo estava mal. É claro que ele sabia que aquele discípulo havia recebido 30 moedas para o trair. Mas Jesus não o removeu de discípulo, Jesus não o expulsou de perto dele, porque queria salvá-lo, queria dar a ele uma oportunidade. E ainda, na última ceia, como você pode ver aí no versículo 20, está escrito assim, chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo com eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Olhe para mim, por favor. Imagine a cena, pessoal. Jesus não estava aqui com uma multidão. Jesus não estava aqui na montanha pregando
Não havia ali com ele milhares de pessoas. Haviam apenas quantas? 12. Quais 12? Aqueles que comiam com ele, aqueles que estavam com ele ali tão perto. E ele, no meio daqueles 12, diz assim: olha, um de vocês há de me trair. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele queria que Judas percebesse: olha, ele já sabe. Ele já sabe. Jesus queria que Judas tivesse essa consciência. Ele já sabe. É melhor eu me entregar. É melhor eu reconhecer. Mas veja só, Jesus ainda disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles, os discípulos, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Essa expressão, o que põe comigo a mão no prato, é o mesmo que dizer assim, é alguém que come comigo no mesmo prato. Não tem essa, no nosso português não tem essa expressão? Né? Poxa, fulano comia comigo no mesmo prato. Jesus estava dizendo, é um que come comigo no prato. Todos eles se entristeceram, mesmo não sendo eles o traidor. Mas eles, Pedro, Tiago, Mateus, Tomé, eles ficaram tristes só em saber que alguém seria capaz disso. Não eram eles o traidor, mas eles ficaram tristes só em saber que alguém seria capaz de fazer isso. Mas quem estava fazendo não ficou triste. Eles ficaram tristes por causa daquilo que estava acontecendo, por Jesus estar sendo traído, mas o traidor não ficou triste por ser ele o traidor. Por isso Jesus continua dizendo: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houver o quê? Nascido. Olhem para o pastor, por favor. Quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: preste atenção, eu vou ser crucificado do mesmo jeito. Eu vou ser, a minha missão eu vou cumprir. Eu vou morrer de todo jeito. Mas ai daquele por quem eu vou ser traído. Jesus estava dizendo o seguinte, é como se Jesus dissesse para Judas o seguinte: Judas, assume, eu vou ser crucificado do mesmo jeito, mas pelo menos você será salvo. Deixa eu salvar você. Mas ainda assim, ele ficou o quê? Calado. Mesmo Jesus tendo dito, ai daquele por quem eu for traído, melhor que não tivesse nascido. Quando eu leio essa palavra, eu fico pensando, e eu já me perguntei algumas vezes, por que Jesus não apontou logo o dedo, diz assim: Judas, é você, Judas. Está aí, ó, as 30 moedas que você recebeu para me trair. Mas eu fico imaginando da seguinte forma: Jesus não queria ser ele a apontar o dedo para Judas e dizer para ele: eu sei o que você está fazendo, embora ele tivesse autoridade para fazê-lo, mas o que Jesus queria é que isso partisse de quem? Dele, porque o que Jesus queria não era revelar o traidor, era salvar o traidor. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Já aconteceu com você, de você saber que o seu filho fez uma coisa errada, e você ficar quietinho, para esperar para ver se ele vai falar ou não? Com quem já aconteceu? Você sabe que ele fez, mas você não quer falar, porque você quer ver se ele está arrependido pelo que fez. Se Jesus apontasse o dedo para Judas, Judas seria revelado, seria um escândalo para os outros discípulos, mas ele não se arrependeria, não seria salvo, porque ele não assumiu o seu erro, tinha que partir dele. Por isso Jesus foi até o fim.
Ele tentou de todas as maneiras naqueles 3 anos. Ele via Judas chegar com aquele semblante, ele via Judas mal, ele via Judas naquele estado e ali dava uma palavra atrás de outra, tentando salvar aquela alma. Como muitas vezes Deus vê a pessoa chegando na igreja naquele estado, e Ele dá uma palavra, Ele usa o servo dele, Ele usa situações, Ele usa até os incrédulos para tentar mostrar alguma coisa para ela. Às vezes até um incrédulo que não conhece a palavra diz: fulano, você não está bem. E nem assim ela reconhece, mas continua naquele espiral negativo, porque a pessoa, ela não quer dar o braço a torcer. Ali naquele momento eu penso da seguinte forma: imagine para Judas ter que assumir diante daqueles 12 o que ele havia feito. Você sabe que tem gente na igreja que está 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, e até hoje ela não assumiu para ninguém que ela vem à igreja? Você sabe que tem gente, por exemplo, que na família dela ninguém sabe que ela é da igreja? Você sabe que tem gente que às vezes tem uma igreja perto da casa dela, mas ela não vai na igreja perto da casa dela porque não quer que os vizinhos saibam que ela vem à igreja? Porque tem pessoas que se sentem, elas não querem ferir a sua imagem. Judas estava preocupado com a sua imagem diante dos demais apóstolos. O que vão dizer de mim quando souber que sou eu o traidor? Ele estava mais preocupado com a sua imagem do que com a sua salvação. Ele estava mais preocupado com o que os outros podiam achar dele do que o que o próprio Jesus sabia a seu respeito. Ele sabia, ele tinha consciência de que Jesus sabia que ele era o traidor, mas ele preferia fingir diante de Jesus, porque esse texto que eu estou lendo para vocês também está em Lucas e em João. E em outro evangelho, se não me engano, em Lucas, fala que ele disse: sou eu o traidor? Ele chega a dizer para Jesus o quê? Por acaso sou eu o traidor? E Jesus diz o quê? Tu disseste. Mas olha só a hipocrisia dele de chegar e dizer para Jesus assim: ó, por acaso sou eu, mestre? Para não reconhecer que era ele o traidor. Entende isso ou não? A ceia continuou. Aquela santa ceia era uma oportunidade. Por isso que eu estou lendo hoje, porque a Santa Ceia da sinceridade é exatamente aquilo que Jesus esperava de quem? De Judas. Podemos dizer que essa última ceia para Judas seria a Santa Ceia do quê? Da sinceridade. Se ele se levantasse ali e dissesse assim: Senhor, sou eu o traidor. Inclusive está aqui as 30 moedas de prata que eu recebi para entregar ao Senhor. Está tudo planeado. Quando o Senhor sair daqui, eu vou entregar ao Senhor com um beijo. Jesus teria sido crucificado da mesma forma, mas Judas teria sido o quê? Judas teria sido salvo. Quem está entendendo, por favor? Aí, para completar, diz assim, olha só. Então, nós paramos aonde? Versículo 25, não é isso? Vamos lá, versículo 26. Por favor, uma obreira ali para atender aquela senhora, acho que ela está a passar mal. Veja se ela precisa de oração ou ajuda. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou, aliás, 25. E respondendo Judas, o que o traía, olha, está aqui: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Ou seja, acabou a ceia, acabou a chance para ele? Acabou a chance para ele? Ainda havia mais uma chance. Jesus saiu dali, foi com os discípulos para o jardim do Getsêmani, não levou a todos, mas levou Pedro, Tiago e João. No fim da oração que Jesus havia feito,
Lá no versículo 47 está escrito: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Olha só, como que uma pessoa, quando está mal, ela chega ao ponto de fazer. Ele combinou que o sinal de quem era Jesus seria com um quê? Com um beijo. Por isso, tome cuidado com os beijos que você anda recebendo, porque nem sempre o que reluz é ouro. O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Olha só que forte, pessoal. Olhem para mim, por favor. Jesus recebeu o beijo, olhou para ele e chamou ele de quê? Amigo. E disse o que para ele? A que vieste? A que vieste? Ele estava indo, Judas tinha ido ali para quê? Para entregar Jesus, por 30 moedas de prata. E Jesus vira para ele e disse assim: pelo que é que você veio? Qual foi o motivo da sua vinda? A última chance dele era ele dizer: Senhor, eu fiz uma besteira. Aqueles soldados vieram para levar o Senhor, me perdoe. Jesus o perdoaria, seria crucificado, mas ele seria o quê? Salvo. Mas infelizmente, o orgulho ainda falou alto. Ele não se arrependeu. Mais tarde, com o remorso do que ele fez, ele foi e se enforcou. E lá no livro de Atos, no capítulo 2, está escrito que ao se enforcar, ele caiu, não sabemos se o galho quebrou ou se a corda arrebentou, mas o diabo fez do jeito que podia fazer, e ele caiu do precipício de onde ele se enforcou. E está escrito que ao cair daquela altura, o seu ventre se abriu e as suas entranhas ficaram expostas. Quando a Bíblia fala de entranhas, está falando do mais íntimo da pessoa, ou seja, da intimidade da pessoa. Ou seja, o que ele tinha dentro dele de podre, foi o quê? Ficou ali, do lado de fora. Porque ele não quis expor a sua nudez perante Jesus, acabou o diabo expondo a nudez dele para todo mundo. Amém? Fiquem de pé, por favor.